Vamos, então, agora entrar em outro livro, que é o livro dos Cânticos dos Cânticos, né? É um livro bem conhecido da gente também, mas é um livro que não se lê na igreja, na liturgia, né? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então, podemos dizer que o Cântico dos Cânticos, ele é um livro, assim, quer pelo argumento, quer pelo desenvolvimento dele, né? E as cenas que vai apresentar, que a gente vai ver ao longo dessa passagem, elas têm características particulares. Então, a gente vai ver grandes dificuldades de interpretação e múltiplas opiniões quanto ao significado essencial desse livro. Então, o Cântico dos Cânticos, ele, na realidade, é um cântico insuperável, tá? É um cântico que não se consegue ir além dele. O texto é atribuído a Salomão, que era patrono da sabedoria em Israel, né? Para dar importância à credibilidade do livro. Então, na realidade, Salomão não era dessa época, mas ele entrou com o nome para dar credibilidade pelo patrono da sabedoria, porque Salomão viveu no século X a.C., e nós estamos falando a época do exílio da Babilônia. Então, tem uma diferença aí do século X para o século VI a.C., né? Então, os estudiosos examinam o texto hebraico e descobrem traços da língua persa dentro desse texto, porque quem dominava na época o mundo eram os persas. Isso é muito interessante, porque no período do exílio, antes dos gregos chegarem, os persas estavam dominando a Judéia. E essa linguagem persa, esses traços persas que adentram a língua hebraica, vão dar origem a uma língua que é o aramaico. Era a língua que Jesus falava. Então, as expressões aramaicas, elas vêm justamente dessa fusão do persa com a língua que era falada hebraica, onde o aramaico será a língua usada pelos povos na época do exílio e vai vir até a época de Jesus, depois ela vai se extinguir, né? Então, estas informações vão mostrar que o livro do Cântico dos Cantos, ele pode ter sido escrito por Salomão, mas é um poema de amor surgido aproximadamente em 400 anos, no ano 400 a.C., aproximadamente, de um autor desconhecido. Mas o seu texto, ele percorre o mundo, toca o coração daqueles que amam de paixão. Então, aqui vai mostrar um amor de paixão, um amor altamente apaixonado. É um poema de amor, talvez o poema mais belo da humanidade, conforme alguns dizem, e muitos apaixonados ainda o utilizam como expressão de sua alma. Então é bom para os casais também, né? Marido, mulher, aproveitarem essas palavras e recitarem um para o outro esses termos daí, né? Então, ele é dificilmente duas pessoas que se amam conseguem dizer coisas que superam o que está escrito no texto desse livro. Já é pesquisado isso, né? Então, o Cântico dos Cânticos não fala de casamento, não fala de filhos, ele é puro envolvimento amoroso entre um rapaz e uma jovem, que são considerados rei e rainha, porque os judeus adoravam usar esse termo, né? E considerados reis e rainha, respectivamente, que se encontram, perdem-se e se entregam. Então, muitos temas do Antigo Testamento são cópias batizadas de textos da cultura mesopotâmica e do Egito, sobretudo o livro dos Provérbios. Eu sempre tenho trazido para vocês alguns textos que são cópias de culturas, religiões daquela região da época da Mesopotâmia, né? Que onde ficava o Egito e outras coisas mais. Mas o mesmo fenômeno também nós vamos encontrar aqui no livro do Cântico dos Cânticos, né? Quando a gente lê a poesia egípcia, há um tema chamado A Bela Jardineira, que vai escrever em 1250 a.C. Eles acharam um livro chamado Pomar de Amor, que vai dar origem justamente a esse primeiro capítulo 4, versículo 1 do livro dos Cânticos, né? Então vamos dar uma olhada lá no Pomar do Amor, né? Que diz que única, amada, sem igual, a mais bela entre todas. Ela é como uma estrela da manhã que aparece no início de um bom ano. Ela tem uma luminosa perfeição, a pele resplandecente, é amoroso o olhar de seus lindos olhos, é suave o falar de seus lábios, sem nunca falar demais.
de pescoço elegante, peito radioso, cabelo verdadeiro lápis lazuli. Os seus braços valem mais que o ouro, os seus dedos são como flores de lótus. E de largas ancas e cintura estreita, as pernas acenturam a sua beleza, com um andar gracioso ao pisar o chão. Então, essa era o Pomar do Amor, que veio da Mesopotâmia, né, escrito naquela época, uma poesia egípcia. Agora vamos ver o que vai nos dizer justamente 4.1, Cânticos 4.1. Como és bela, minha querida, como és bela. Teus olhos são como pombas, por detrás do teu véu, teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem da montanha de Galaade. Então, aqui é o rapaz falando da beleza da esposa. Quer dizer, quando ele vê aquelas cabras descendo as montanhas, tudo branquinho, ele traduz aquilo como uma beleza. O nome desse livro em hebraico é Shir Hashirim, né, Cântico dos Cantos, e ele é colocado entre o livro de Ruth e o livro de Eclesiastes. Pertence ao bloco dos escritos na Bíblia judaica chamada Ketubim, tá? Não é a nossa Bíblia. Na tradução grega, conhecida como Septuaginta, né, o título é o mesmo, mas se chama Asma Asmaton, e vem após o livro do Eclesiastes. Na tradução latina, chamada Vulgata, seu nome é Canticum Canticorum, e a posição dele não muda, sendo seguidos pela maioria das versões em português. Então, a gente pode pegar, às vezes, algumas Bíblias, o livro do Cântico dos Cânticos, ele está em posição diferente de uma Bíblia para outra, mas não é nada para se preocupar. É só questão de orientação de quem, assim, organizou a Bíblia, tá? Mas, na maioria, elas seguem essas coisas. E as Bíblias protestantes não chamam ele de Cântico de Cantos. Quando você falar com protestantes, você não fala que eles não conhecem, você fala pelos cantares. Leia o livro dos Cantares, aí eles vão entender, né? Então, um segundo ponto que a gente pode ver nesse contexto do livro esse é um livro com diversas interpretações. Vários fatores contribuem para que esse livro fosse vítima de preconceitos, né? Dificultando assim a sua aceitação entre os livros sagrados, porque pela linguagem que ele usa, né? O fato de quase não nomear Deus, o livro quase não fala em Deus, uma única vez vai falar de Deus. A linguagem forte e um tema aparentemente sem nenhuma ligação com religião, que está falando só do amor. Então, de ponta a ponta, o livro fala de um envolvimento amoroso entre um jovem e uma jovem, com abraços, beijos de entrega e reciprocidade ao amor, né? Um ao outro. Então, esse é que vai ser a tônica desse livro que vai correr para junto de nós, né? E a gente vai poder ver depois ainda algumas frases como estas em Cântico 2:4, Cântico 8:2, que são consideradas muito fortes, impróprias para pertencerem a esse livro sagrado, né? Então, quer dizer, é um livro sagrado. Então, Cânticos 2 é o colóquio entre os esposos. Introduziu-me na adega do vinho, e seu estandarte sobre mim é o amor. E depois, em Cânticos 8, é o desejo da união entre eles. Eu te conduziria, te introduziria na casa de minha mãe, tu me iniciarias. Eu te daria a beber vinho aromático e suco de minhas romãs. Esse olhar todo foi perpassado. Mas, contudo, o Cântico dos Cânticos, apesar de tudo isso, seu tema ousado venceu. Ele conseguiu entrar no cânon. Ele aí tratou-se, então, de atenuar o seu impacto, né, mediante várias interpretações, evitando a concretude que o texto apresenta. Então, é as interpretações que eu dou a este livro. Qual é a interpretação? Então, se eu for olhar com o meu olhar cético, puro, como eu tenho aqui, sem botar Deus na presença, eu vou fazer uma interpretação errada nesse livro. Então, apoiando-se em alguns profetas, né, que já haviam traduzido a relação entre Deus e o povo como uma relação conjugal, começa a interpretar-se o Cântico dos Cânticos de forma alegórica. Então, um poema que aborda uma relação entre Deus e o povo judeu. Então, essa que vai ser a chave. Essa alegoria que o povo judeu faz, eles vão olhar aquele jovem e aquela jovem como a relação de Deus com o povo judeu. Aí vai começar a atenuar a linguagem. Então, alguns cristãos
seguiram esse caminho e começam a ver aí uma metáfora da relação entre Jesus e a igreja, entre o amado e amante, a igreja que ama Jesus, né? E não falta um texto do Novo Testamento que favorece até esse tipo de interpretação. Então, de forma até um pouco diferente, alguns estudiosos viram no jovem do poema a figura até de Jesus, e na jovem a humanidade inteira, a relação de Jesus com a humanidade. Se você lê o livro, são 8 capítulos, é um livro fácil de se ler. Se você lê esse livro com esses olhos, como vai citar agora o São João da Cruz, né? Que em seu famoso Cântico Espiritual, que São João da Cruz era um místico, né? Interpretou todo o poema como uma relação amorosa da sua alma com a alma de Jesus. Experimentem ler esse livro colocando a sua alma, usando aquele amor com Jesus, com a alma de Jesus. Esse encontro que São João da Cruz conseguiu colocar. Então, essa interpretação é que precisa ser olhado nesse livro, porque ele faz parte de um cânon sagrado. Então, continuando, o tema central, né, continuando aqui, falando da situação entre os livros sapienciais, né, nós podemos ver que, exceto na disposição da Bíblia hebraica, nas demais versões, o Cântico dos Cânticos está entre os livros sapienciais. Então, ele é considerado um livro sapiencial. Ele não nomeia Deus, só nomeia uma única vez, né? Tem uma linguagem forte e um tema aparente, sem nenhuma ligação com religião. Então, o tema dos livros sapienciais são bem conhecidos. Vai falar sobre o sentido da vida, nós já estamos vendo esse tempo todo, né? A precariedade da existência, o engano das riquezas, o sentido das coisas criadas, a nossa fragilidade como ser humano. Então, tudo isso, o livro sapiencial, principalmente o Provérbio, o Eclesiástico, nós conversamos muito sobre essas coisas. Então, quase todos os temas tratados pelos livros sapienciais, eles estão presentes no Cântico dos Cânticos. Então, é um livro atribuído à sabedoria. Então, o casal de namorados que se encontra, que se perde e sai à procura um do outro, e finalmente eles entendem que estar juntos irá mostrar a busca de sentido que cada ser humano tenta dar à sua própria vida, feita de perdas e de encontros. Nós que somos casados, temos nossas esposas, vocês que têm seus maridos, e a gente sabe essas perdas, esses encontros, como se dão. A vida é essa busca contínua, né? Então, a precariedade da vida pode ser detectada na sucessão das estações que marcam o livro, e isto está em sintonia até com o que falava o livro do Eclesiastes, em 11:9, que nos aconselhava da seguinte maneira: alegra-te, jovem, em tua juventude, alegra-te teu coração nos dias de tua mocidade, segue os caminhos do teu coração e os desejos dos teus olhos. Sabe, porém, que tudo isto Deus te pedirá contas. Então, aqui é um conselho que é dado aos jovens, lá no livro do Eclesiastes, que serve bem atual para a gente não se perder largamente, como propõe o livro do Cântico. Então, também o engano das riquezas está presente no livro. Não é a riqueza que vale. Então, em primeiro lugar, a riqueza é maior do que a pessoa amada. Em segundo lugar, o amor é que dá sentido à vida. Quer dizer, então, não pode ser isso. O amor é que deve dar sentido à vida, não é a mercadoria. Ela não está à venda, como diz em Cânticos 8:7, que vai dizer: as grandes águas não podem extinguir o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém desse todas as riquezas de sua casa em troca de amor, seria com certeza desprezado, tentando mostrar sobre o ardor e a estabilidade do amor. Então, as coisas criadas, elas atravessam todo o livro, pois vão adquirir sentido especial quando se relacionam com o amor, que conhece o sentido pleno e tudo aquilo que existe. Então, é por esse motivo que muitas criaturas são tomadas como metáforas que enriquecem o tema do amor. Então, ao ler esse livro, leiam ele por forma de metáforas. Lembre de São João da Cruz, aquele místico que colocou a minha alma com a alma da igreja, com a alma da minha esposa, com a alma do próprio Cristo, com a alma de Maria.
alma de um santo que eu queira interpretar, né? Então, continuando, Love Changes Everything, né? O amor muda tudo. Uma música que tem, né? O amor transforma tudo, o amor te faz voar, o amor faz as regras de todos e dos reis. Né? Quanta gente perde a cabeça por causa de amor, a gente vive vendo isso, né? O amor transforma tudo. Então, o tema central do livro do Cântico, dos Cânticos, é o amor. Um amor que tudo transforma. Então, antes de conhecer o seu amado, essa jovem era simples cuidadora de vinhas, trabalhava na vinha. Depois de conhecer o rapaz, ela vai ser rainha. Então, ele, antes de conhecê-la, ele era apenas um pastor de ovelhas e de cabras. Era uma pessoa igual do mundo. Mas o amor entre as duas pessoas as torna únicas e irrepetíveis. Ela é única para ele e ele é o único para ela. Então, ela vai ser rainha, ele vai ser o rei, vai ter essa unidade entre eles. E aí vemos, no quarto ponto, a questão do respeito. Não é raro ouvir palavras depreciativas a respeito da virgindade feminina e masculina. A gente ouve isso a toda hora, né? Já o Cântico dos Cânticos, ele sabe dar à sexualidade e à virgindade feminina uma dimensão que vai livrar do pornográfico sem deixar de transparecer uma dose de erotismo. Então, são coisas diferentes, que a gente tem olhares diferentes, e esse livro traz isso para a gente. Então, as metáforas, nesse caso, são importantes para nós entendermos tudo isso. Como diz em Cântico 4:12, você é o meu jardim fechado, minha irmã, minha esposa, jardim fechado, fonte selada. É o convite que o jovem vai fazer à sua namorada, à sua jovem. Ela, por sua vez, ela se compara a uma vinha reservada para o seu amado, porque ela trabalhava na vinha, né? Então vai dizer em Cântico 1:6, não repareis que sou morena, porque o sol me bronzeou, ela andava na vinha, né? Os filhos de minha mãe se irritaram contra mim, puseram-me para guardar as vinhas, mas a minha própria vinha eu não guardei. Ela fala dessa maneira. Então você pode ter várias interpretações quanto a isso, né? Então aqui a esposa se apresenta. Então, é uma comparação muito forte. E ela vai pedir socorro contra as raposas que pretendem possuir a vinha. Em Cântico 2:15, apanhai para nós as raposas pequenas que devastam as vinhas, porque nossas vinhas estão em flor, o esposo buscando a esposa. As vinhas estão em flor. É algo assim que pode ter uma interpretação, né, que a gente precisa ter cuidado. Então, a gente pode comparar isso com o livro dos Provérbios, capítulo 5:15, que vai trazer para a gente uma outra leitura, que vai mostrar o sinônimo da fidelidade conjugal, que vai dizer: bebe água de tua cisterna, e a que brota de teu poço. Está querendo dizer para o marido: marido, seja fiel à sua esposa, tá? Bebe a água do teu poço, cara, não vai buscar do poço alheio, não. Então, é isso que ele está querendo trazer para a gente. Esse amor, ele é forte, ele é muito forte. Então, o amor faz ver as coisas com um olhar diversificado, um olhar diferente. Tudo é novo, tudo é maravilhoso, ela é única para ele e ele é único para ela. E assim caminha, né? Seria uma miragem, ou será que o amor é a única realidade capaz de fazer ver as coisas como realmente são? Então, o amor transforma tudo. Basta ver os títulos que os namorados se dão reciprocamente. Meu amor, minha vida, meu iaiá, meu ioiô, e vai por aí afora. Né? Então, basta ver também a descrição do corpo que cada um deles faz à pessoa amada. Ao lerem o livro, vocês vão identificar isso com mais detalhes. Então, o amor transforma tudo. É a emancipação do ser humano. Faz ele passar de inexperiente para uma pessoa experiente, de jovem para adulto, da adolescência para o adulto. Então, os irmãos mais velhos da jovem querem pôr uma proteção ao redor dela. Os irmãos ficam preocupados de vê-la na busca que ela está por aquele jovem, pois acreditam que, por ser tão jovem,
ela não vai saber se defender. Então, vai dizer em Cânticos 8:8, 9, vai dizer o seguinte: temos uma irmã pequena, isso são os irmãos falando, né? Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios formados. Que faremos para a nossa irmã no dia em que pedirem sua mão? Se ela fosse um muro, construiríamos em cima um palácio de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Olha a preocupação dos irmãos, né? Mas ela se defende junto aos irmãos, mostrando que o amor a faz amadurecer, e ela se defende. Olha o que ela diz em Cânticos 8:10. Eu sou um muro, e meus seios são como torres. Assim sou a seus olhos, como aquela que encontrou a paz. Então ela se sente segura. Ela já não é mais uma jovenzinha. Ela se sente atraída pelo amor, né? Então o amor transforma tudo, permite perder-se, permite encontrar-se, e ao se encontrarem, se doam sem limite, sem todavia perder a própria identidade. Então essa é uma das mensagens que o livro está passando para nós, né? E continuando aqui nesse livro, Só por Amor. Toda a vida tem seu movente. Isso é filosófico, né? Tem um movente. Para alguns, o que move é o dinheiro. Tem gente que só vive por dinheiro, sabe roubar, sabe fazer o que quiser. E para outros é a fama, tem necessidade de fama, necessidade de plateia, necessidade de público. Para outros é o poder, eu tenho que ser o coordenador, eu tenho que ser o líder, eu tenho que estar lá. Mas cada vida tem algo que a move e lhe confere sentido e direção. E nem todos os moventes movem a vida no rumo certo. Alguns, com o tempo, acabam possuindo e escravizando aquilo que escolheu. Porque você procura caminhos de lucros, poder, você acaba se perdendo. A gente vê aí inúmeros casos pela televisão, pelos noticiários no dia a dia. E a pessoa acaba se tornando escrava de seu movente, do poder, do dinheiro, dos prazeres. Ela sacrifica a vida, pois o movente tornou-se um ídolo devorador. Esse ídolo devora ela, ela fica escrava desse ídolo. Então, é nefasta a constatação do autor de um salmo que faz uma crítica à multiforme idolatria, que é o Salmo 115:8, que vai nos dizer assim: sejam como eles, não, sejam como eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Falando sobre o único Deus verdadeiro. E aí depois Jesus vai dizer algo semelhante em 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, só com amor é que as coisas valem a pena, e o amor torna grande as coisas mais pequeninas. O amor tudo pode. Então, é por causa dele que a jovem enfrenta o perigo da escuridão. Porque ele vai para a rua, ele foge, ela vai atrás dele, porque ela está apaixonada, e ele é apaixonado por ela. É muito bonita a cena, se vocês olharem. Você tem até uma interpretação para Maria, você olhando a Virgem Maria nessa cena, né? A jovem enfrenta o perigo da escuridão, ela ronda pelas ruas, pelas praças, procurando o amado de sua alma. Ela sai de casa apavorada atrás do cara. Ela não se envergonha de ser tomada por prostituta, porque quem sai naquela época, uma determinada hora, à noite, na rua, era prostituta. Apanha dos guardas, ela vai apanhar dos guardas noturnos e prossegue na busca de seu amado. O que ela quer encontrar é o seu amado. Então, ela vai dizer no Cântico 5:7, né? Encontraram-me os guardas que rondam a cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Então, é a visita noturna que ela faz ao esposo. Mas nada disso apavora. Se é verdade que o amor transforma todas as coisas, então podemos acreditar que ele transforma em amor a pessoa que ama. E o próprio Jesus garantiu em João 15:13, que vai nos dizer: ninguém tem maior amor do que este, que dar a vida por seus amigos. Não servos, mas amigos. E aí vem uma outra pergunta, ainda nesse contexto: você acredita? Então, a cultura popular atribui a esta mulher, atribui à mulher grávida, esquisitice nos hábitos alimentares, vontade de comer coisas que não se encontram ao alcance da mão.
Todo mundo sabe disso, eu estou vivendo isso com as minhas noras agora, muito engraçado. E alguns estudos afirmam que por causa de fatores hormonais, que, por exemplo, causam enjoo, isso pode ser verdadeiro. Mas, e com o amor apaixonado, não acontece algo semelhante? A gente, quando se apaixona, sai desesperado, a gente conhece história de pessoas assim, que larga tudo, não quer ver nenhum perigo por causa de um amor. Então, a jovem apaixonada do Cântico dos Cantos parece dizer sim. Ela vai dizer em 2,5 para a gente: sustentai-me com tortas de uvas, fortalecei-me com maçãs, porque estou doente de amor. Está doente de amor. É o colóquio que ela faz. Então, chegamos ao ponto 6, e é palavra de Deus isso tudo. Então, à primeira vista, Cântico dos Cânticos parece ser um livro profano. De fato, Deus é citado apenas uma vez, em 8,6, que vai dizer para a gente: põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teu braço, porque forte como a morte é o amor, inflexível como o abismo é o ciúme. Suas chamas são chamas de fogo, uma chama de Javé. Então, falando do amor e da estabilidade do amor, é o único momento que o livro fala de Javé. Então, o autor do Cântico dos Cantos, ele empregou toda a sua genialidade para definir o indefinível, o amor. Não se sabia que essa tarefa seria impossível, pois pretende defini-lo, entra-se na esfera divina. Querer definir o amor é pretender definir Deus. Então, conforme a primeira carta de João, vai deixar esse recadinho para a gente. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Tudo aquilo que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco, ele enviou ao mundo seu Filho único para que tivéssemos a vida por meio dele. E lá no último versículo, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós seu amor é perfeito. Então, para dizer que o amor vem de Deus para todos nós, né? E o Cântico dos Cânticos ligado, fazendo uma ligação com o Novo Testamento, né? O Cântico dos Cânticos tem uma presença discreta no Novo Testamento, todavia ele pode ser útil para o bem compreender algumas passagens, por exemplo, o casamento de Caná da Galileia, em João 12, né? João 2, 1, 12, o episódio de Maria Madalena junto ao sepulcro de Jesus, no domingo da ressurreição, ele pode dar pista para essas coisas. E, por exemplo, o vinho, que é citado na Bodas, ele escreve aqui em 2, 1, 4, beija-me com teus beijos de tua boca, porque tuas carícias são melhores que o vinho. Teu perfumes têm um odor suave, aroma que se expande a teu nome, por isso as adolescentes te amam. Então, falando da amabilidade dos esposos, querendo mostrar que o vinho ele é capaz desses momentos, por isso que transforma a água em vinho, porque era uma boda de casamento. Ou então, na cena de Maria Madalena, que podemos ver em Cântico 3, 1, 4, de noite em meu leito, eu procurei o meu amado, de meu coração procurei-o, mas não encontrei. A gente vê Maria Madalena saindo atrás de Jesus, né, que estava no túmulo, ela parece que ela está falando essas palavras. Procurei-o, mas não o encontrei. Encontraram-me os guardas encontram ela, que rondaram a cidade. Vistes o amado de meu coração? Ela pergunta. Logo que passei por eles, encontrei o amado de meu coração. Segurei-o e não o deixarei, enquanto não o conduzir à casa de minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. Aqui falando da esposa procurando o esposo e Maria Madalena procurando Jesus, né? Então, vinhos, licores e amores. O Cântico dos Cantos dá atenção especial às bebidas, vinho, licores, se repetem em vários momentos. Na antiguidade, acostumava-se a adicionar ao vinho ervas aromáticas, salientando-lhe o buquê. Então, vinhos e licores acabam se tornando o símbolo mais caloroso do amor. É o Cântico 8:2. Eu te conduziria, te introduziria na casa da minha mãe. Tu me iniciarias, eu te daria de beber um vinho aromático e suco de minhas romãs. É o desejo da união. Então, o vinho estava sempre presente.
E para a gente fechar essa parte, vamos ver o texto do livro, né? Então, o Cântico dos Cantos, ele não precisa de comentários ao lermos com a alma dos apaixonados. Então, é sempre esse cuidado de ler com a alma. Por isso, vamos nos limitar a dar uma breve visão de conjunto do que foi esse livro. Então, eles são poemas usados nos casamentos dos judeus, daquela época, né? Nos quais os noivos são chamados de rei e rainha, casamento do rei com a rainha, isso era típico deles. O poema já começa já sob o efeito da paixão, né? Em Cântico 1, 2, né? Tuas carícias são as melhores que o vinho. Ele faz essa comparação nesse trecho. Então, depois disso, usando muitas imagens tiradas do campo, porque eles eram pessoas do campo, os namorados fazem recíprocos elogios. Então, eles começam a dividir o livro em poema. Esse é o primeiro poema. A esposa se apresenta, eu sou morena, mais formosa, fala do desejo do esposo, dize-me, ó amor de minha vida, e há um colóquio, uma conversa entre eles, né? E o Cântico 2, 8, 7, é onde mostra o esposo buscando a esposa, né? É tempo de primavera. A jovem se apaixona, vê chegando o momento em que tudo desabrocha para o amor. Então, de noite, a ausência do amado se faz mais forte. E a jovem sai à sua procura, a fim de levar o seu amado para a casa de sua mãe. Aí é o segundo poema. Então, entra em cena agora um grupo coral, que como se fosse um cortejo nupcial para esse casamento. Então, ela canta o cortejo da jovem levando seu amado para a casa de sua mãe, né? E em Cântico 4:1, 5:1, o namorado descreve a beleza do corpo de sua namorada, fascinado pelo seu esplendor, que é o terceiro poema. Então, são louvores da beleza da esposa, um convite à esposa para ficar com ele. A jovem, por sua vez, ela exalta a beleza masculina, né? Ela é a visita noturna do esposo, ela faz uma descrição detalhada do esposo, é o quarto poema. E chegamos depois, a nova descrição da beleza feminina, que é a complacência da esposa, né? Que ela faz, e dançando entre os grupos corais, a amada é admirada pelo amado, é o quinto poema. É a contemplação da esposa, a posse mútua, o desejo da união que eles têm, né? Então, o ponto alto de todo esse poema se encontra no capítulo 8. É aí que se mostra o amor como mistério, que não se explica, não se compra e que cria suas próprias leis e seus caminhos. Por quê? Porque o amor é forte como a morte. Até Jesus deu a vida por amor por todos nós. Amém?